Olá, aqui Fátima Braga, vim estar apresentando para vocês algumas técnicas de montagem de bolo. Estrutura, porque às vezes o que acontece? A possibilidade de estar fazendo bolos com recheios mais em geleia, mais molinhos, até mesmo recheios, como se diz assim, não só aquela parte mais firme, mas um recheio mais maleável. Então primeiro a gente vai começar pelo pão de ló, já tá aqui, já foi assado. A gente corta, tá? Eu sempre uso o medidor, que o medidor facilita o meu trabalho e me dá o tamanho exato que eu quero nas fatias, tá? Então tá aqui, já cortei a massa branca, pão de ló branco, e agora o pão de ló de chocolate. Esse daqui eu vou estar montando ele para cobrir esse bolo com pasta, tá? Existe uma diferença entre você cobrir com pasta e cobrir com um creme, tá? Então vamos lá. Coloquei o acetato. Eu gosto de prender com clips. Quanto maior o clips aqui, melhor. Cuidado na hora de soltar. Sempre é bom. Aqui tá retinho para não ficar um funilzinho aqui do lado. Então aqui um durex para poder prender e pronto. Começando pela massa do bolo, uma calda. Eu gosto muito de calda de açúcar, água e açúcar. Não se preocupem com as receitas, que todas elas vão estar aí para vocês. Então a calda já tá aqui. Gosto bem de estar molhando o bolo com esse daqui, porque ele vai por igual. Aquele que é um funilzinho, costuma molhar um lado só. Então tem que ter esse cuidado. Aquelas pessoas, aquela cidade que gosta mais de utilizar a baba de moça, eu coloco primeiro, eu selo, tá? Eu entortei minha colher um pouquinho, que facilita meu trabalho. Selo um pouquinho com a baba de moça, até mesmo para não trazer aquelas raspinhas do bolo que às vezes vem, né? Então eu selo com a baba de moça. Faço aqui que eu já fiz, deixa eu mostrar para vocês, ó. Já fiz as tirinhas. Qual é a minha preocupação? Que todas têm aqui, ela tem 1 centímetro de largura aqui e aqui também 1 centímetro de tanto a altura quanto a largura, para que fique todas por iguais, tá? Eu posso estar fazendo essas tirinhas em um bolo que eu asse num tabuleiro retangular, quadrado, ou como também o próprio bolo redondo, ó, conforme tá esse, eu venho fazendo as tirinhas aqui. Então aqui, ó, já pego essa tirinha e vou colocando. Então esse método chama método com contenção. Contenção, tá? Eu tô fazendo a contenção do próprio bolo, tá? A própria massa de bolo, eu asso um pouco a mais para poder fazer a contenção. Existem várias variações de montagem de bolo e a vantagem dessa contenção de bolo e todas as tirinhas estarem no mesmo tamanho, às vezes eu preciso fazer uma demanda grande e não tenho a facilidade de ter um ajudante. Então o que facilita para mim? Eu não preciso aqui pesar a massa, pesar o recheio, perdão, porque aí vai ficar todos na mesma quantidade. Então aqui eu vou colocar o recheio que eu quero. Esse foi o recheio que a gente fez, que é o nosso creme mestre com abacaxi, tá? Novamente aquela colherinha viradinha. E vou aqui espalhar o meu recheio na altura da contenção. Exatamente na altura, ó, tá? Se eu colocar a próxima camada de bolo, aqui, ó, não tá molhado. Então, o que eu gosto? De colocar novamente um pouquinho da baba de moça cremosa com nosso creme mestre quente, ó. Coloquei. Venho agora com a próxima camada de bolo, que tá aqui. Com a minha mãozinha, tá? Não tô usando luva, porém a mão foi bem higienizada. A gente lava tudo direitinho para poder estar fazendo essa demonstração para vocês. Molhar novamente com a calda. Cuidado com excesso de calda, tá? Isso é importantíssimo. Venho aqui novamente com aquela baba. Alguém pode estar me perguntando, não quero usar a baba. Não tem importância a baba de moça, né? Eu posso estar usando o meu recheio direto, sem problema nenhum. Conforme eu já disse, é uma questão de cultura. E eu venho de uma cidade que a gente usa baba de moça em todos os nossos recheios, tá? Um detalhe importante nessa contenção, se vocês estiverem reparando, eu tô fazendo ela mais inteira.
Quando você vai usar, nesse caso aqui, que eu quero colocar uma baba de moça aqui, ó, somente o recheio de baba de moça, ó. Somente o recheio da baba de moça cremosa. Não tô usando outro recheio. Essa contenção inteira evita que esse recheio, quando você for fazer, cobrir com pasta, cobrir com outros, né, com outros cremes, saia, tá? Então é bom que você sempre faça essa contenção inteira e não em pedacinhos muito pequenininhos, tá? A próprio recheio aqui, ó, eu vou molhar a contenção. Ó. Feito isso. Se eu quiser aqui por cima colocar uma geleia de morango, posso. Uma geleia de pistache, geleia de ameixa, geleia de abacaxi, geleia de damasco. O importante é não ultrapassar a contenção. Outra coisa que eu gosto de fazer também é tirar essas casquinhas que ficam em cima, né, do bolo. A parte de baixo não, porque a parte de baixo tá aqui, então não tem importância. E essa aqui eu tiro, ó, coloco novamente com a minha mão igual uma espátulazinha. Eu vou pressionando. Há tempos a gente fazia bolo, armava bolo, né? E quando chegava no final, botava um peso. Hoje a gente até nem faz mais isso porque usa essa contenção e ela segura muito bem. Próximo recheio vai ser o abacaxi novamente. Ó, a contenção do bolo. Esse aqui eu fiz essa contenção do próprio bolo redondo. Fui cortando as voltas, que facilita bastante. E agora o recheio. Então, alguma dúvida aí? Tudo ok? Tudo tranquilo? Por enquanto, tranquilo. A live ficará salva sim. A live vai ficar salva, tá? E quando tiverem alguma dúvida após ver a live, pode mandar mensagem pelo nosso Instagram, tá? Com certeza a gente tá providenciando as respostas para vocês. Então, essa primeira montagem aqui é montagem de um bolo estruturado com contenção. Outra coisa importante aqui é que a última camada, essa parte aqui vai para baixo e essa parte vai para cima. Ó. Então, ó. Prontinho. Pressione bem, tá? Molhei com calda. Quem não tem a cultura e o hábito de usar a baba de moça, já tá pronto aqui, tá? Eu normalmente gosto de selar aqui, boto um pedacinho de papel manteiga em cima, coloco um plástico, tá? Me dá uma folhinha de plástico, um plásticozinho aí, Tati, fazendo um favor, tá? E como vocês estão vendo, olha como fica já bonito, ó. Nessa estrutura, tranquilo para vocês estarem depois fazendo toda a parte de decoração e cobertura com pasta. Isso vai para geladeira, é importantíssimo, tá? Esse bolo ter o tempo de geladeira. Sempre você arme o bolo num dia e no outro dia que você vai decorar. O bolo precisa ter o tempo de descanso dele. Não é armar e imediatamente cobrir. Ele precisa descansar a massa, ele precisa descansar o recheio, hidratar na massa. Então tem que ter o tempo de cobrir. Eu vou armar o outro primeiro, para depois eu mostrar para vocês como selar esse bolo para receber pasta americana, tá? A nossa pasta americana. Então, aqui, deixa eu só tirar um pouquinho. Bom, então, com contenção, tanto faz se é quadrado ou redondo, já aprenderam. Alguma dúvida? Agora vamos para um outro. Nenhuma. Que bom. A professora é muito boa. Tô adorando isso. Então aqui a mesma coisa, tá? Foi assado red velvet. Cadê o cortadorzinho? Você levou pra lá? Eu amo usar esses cortadores, esses niveladores, que saem todos na mesma, né? Você pode regular e ver a altura do bolo que você quer. Então tá aqui, deixa eu puxar pra cá. Pronto. Vou botar o outro.
Essa é a nossa massa Red Velvet. A Red Velvet, ela já é uma massa mais úmida, então não tem essa necessidade de vocês estarem recheando, molhando ela com calda, entendeu? Não precisa, porque ela já é uma massa mais úmida. Mas caso vocês queiram, sem problema nenhum. Então a primeira parte, que é a de baixo, a gente coloca aqui, tá? Olha a cor, que maravilhosa. Não, essa massa, ela é assim, perfeita. Vocês podem fazer 500 vezes a mesma receita, que vai estar na mesma tonalidade. Não tem aquela preocupação de ficar mais escuro, mais claro, com a borda marrom, entendeu? Vai ficar todos na mesma tonalidade. Aqui tem que ter cuidado para não fazer assim, ó, senão fica um funil, tá? Por isso que eu gosto de botar um clips e agora o durex. Bota um durexzinho mais largo para segurar bem, ó, sem problema nenhum. Caso queira molhar, umedecer, que use sempre calda, tá, gente? Calda de bolo é importantíssimo vocês terem muito cuidado, tá? Cuidado com as essências que vão pôr na calda, para não misturar com os sabores. Aqui foi um recheio de ganache, né, Tati? Que a Tati fez numa live anterior, né? Que ela já fez. Então, vou aproveitar esse recheio, deixa eu cortar um pouquinho mais. E aí, vocês podem estar pesando, para ter uma questão de vocês estarem atentos à questão de valores e tudo mais. Então, aqui eu não vou usar a baba de moça, somente o recheio, tá? E não vou também estar fazendo a contenção, ele vai direto, porque é um recheio mais firme, tá? Então não precisa da contenção. Porém, uma questão de vocês terem mais segurança, tá? Ficarem mais tranquila, poder dormir tranquilo no travesseiro, sabendo que meu bolo vai ficar perfeito pro meu cliente, eu gosto de pôr contenção em todos os meus bolos. Mas querem fazer um bolo que apareça o recheio, ou na hora que você for passar aqui, nivelar, selar esse bolo para receber a pasta, entendeu? A contenção vai ajudar bastante. Que aí vocês podem estar pesando a quantidade do recheio para cada camada, colocar aqui na manga de confeitar, com a possibilidade de ter várias mangas. Cada manga você coloca um peso exato, porque aí você já tem a facilidade de não ter essa preocupação de um ficar com mais, outro ficar com menos, tá? E super prático, nada difícil. Ok, vou só limpar minha mão aqui, que dá uma sujeirinha mesmo por conta da Red Velvet. E agora, novamente, ó, parte aqui para baixo e aqui para cima. Ó. Pronto. Novamente, um plástico aqui em cima, geladeira, tá? Preciso de uma urgência, pelo menos bota no freezer por uns 40 minutos, só para dar uma segurada na massa, no recheio, para ficar bem estruturado tudo que vocês forem fazer aqui, tá? A gente já montou esses dois. Agora vamos para a próxima parte. Que é o preparo desse bolo, que já tá aqui, ó, feito, para receber a pasta americana. Então, vai receber a pasta da Arcolo. Aqui eu tenho camada de bolo, ó, contenção. O recheio tá aqui dentro, bolo, contenção e bolo, tá? Caso queira, aqui nós temos 3 camadas de recheio, 4 de massa. Mas você pode subir, um bolo desse com contenção, ele te dá até uma quantidade de 6 camadas de disco, que dá uma estrutura muito boa, dependendo do recheio. Principalmente quando o recheio que leva a parte de ganache, como a gente fez o anterior, ele dá uma estrutura ótima, tá? Então, existe aqui pra gente, vou acertar esse bolo, ajeitar ele, preparar ele para receber pasta americana da Arcolo. Se eu colocar direto, primeiro que não vai pegar.
E outra coisa, se eu colocar aqui qualquer uma outra coisa que não nivele esse bolo, ele não pega. Então, existem várias opções. E uma delas é usar o nosso glacê, tá? De margarina, que é, né, que a gente tá usando aqui, com o pó do glacê real. Você tem a proporção exata, a gente mistura a margarina com o pó e coloca na batedeira, tá? Então, vou estar aqui usando. Pode usar manteiga sem sal, manteiga com sal, pode usar margarina, fica a critério de vocês. E uma essência, tá? Só tenha cuidado com a essência, porque se eu botar uma essência, eu quero botar, aqui eu usei abacaxi, vamos dar um exemplo no bolo anterior. Se eu botar essência de abacaxi, tudo bem. Esse aqui não tem recheio de abacaxi, é um outro recheio. Então, o ideal é usar uma baunilha, uma vanilha, que sai tudo por igual e você não tem erro. Então, a gente usando exatamente a essência que não vai alterar na massa do bolo e no recheio, é tranquilo. Então, aqui, ó, eu vou passar aqui, ó. Então, repete. Essa misturinha é glacê real. Mistura de glacê real pó com margarina, que também pode estar usando manteiga, tá? Com sal, sem sal, fica a critério. Normalmente eu uso margarina mesmo. Então eu vou acertar meu bolo, ó. Eu coloco uma quantidade maior, né? Um pouco mais, para tapar todas as imperfeições que esse bolo possa vir a ter, aqueles buraquinhos que fica, ajuda também a nivelar. Eu vou estar preparando ele para receber a pasta. Se vocês observarem, ó, tá dando para ver que, ó, ele tá com excesso, ó. Vou apertar aqui um pouquinho para ver, ó. Isso daqui, se eu deixar assim, eu corro o risco, quando eu colocar a pasta, ficar aquilo fofinho, entendeu? Então, eu tenho que tirar todo o meu excesso, ó. Aí, eu vou deixar isso daqui pelo menos uns 20 minutinhos, tá? Pra quê? Pra secar um pouco e depois receber a pasta americana. Aqui também, ó, eu posso estar polvilhando aqui, ó, um açúcar e tá botando umas frutas. Eu tô fazendo aqui também um naked, que fica já prontinho para você mandar para datas comemorativas. É mais uma opção de decoração, tá? Se eu quiser acrescentar aqui um chocolate em pó, uma cobertura, um chocolate 50%, 70%, fica perfeito para você fazer isso que tá aqui e deixar seu bolo assim. Ou então, aqui eu vou colocar a pasta americana. Então, tá aqui para vocês algumas dicas de montagem para quem tá começando agora. Começa dessa maneira, com os melhores produtos, que com certeza tudo vai fluir maravilhosamente na vida de vocês, tá? E fiquem atentos que já já a gente vai dar um intervalo e em próximo aqui nós vamos estar cobrindo o bolo para vocês verem, tá?